Oi, gente, tudo bem? Eu sou Sara Machado, sou psicanalista clínica e esse é o meu canal Terapia na Prática. Vamos praticar mais um pouquinho de terapia? Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela compartilhava comigo, né, sobre a dor dela. Quando nós nos conhecemos, eu tinha cerca de um ano que eu havia perdido o meu esposo. E ela estava passando pelo luto muito recente do bebezinho dela, de apenas 6 meses de nascido. Deveria ter mais ou menos uns 2 meses, né, que o bebezinho dela tinha falecido, quando nós nos conhecemos, nos aproximamos. Ela é a mãe de um coleguinha do meu filho da escola, e eu me lembro, né, dele me pedir para orar, para que o irmão do amiguinho, né, ficasse bem, enfim, mas eu nunca tinha visto essa pessoa ainda pessoalmente. E quando nós nos encontramos, então, né, nossos filhos ali é, cultivaram uma amizade. Quando nós nos encontramos, tinha então mais ou menos aí uns 2, 3 meses, né, que ela tinha perdido o bebezinho e eu já tinha mais de um ano. Eu não me recordo ao certo o tempo, né, correto, mas eu sei que já tinha mais de um ano que o meu esposo havia falecido. E mesmo sendo, né, um tempo recente, é óbvio que eu já estava muito mais fortalecida. Como costumo sempre dizer, o tempo é muito importante. Lógico que não apenas o tempo, mas como a gente vive esse tempo, como a gente vive dia após dia. Aquilo que eu decido fazer dia após dia conta muito. Então não é simplesmente 1, 2 anos se passaram 3 anos, mas o que você decidiu fazer após esse período aí, né? E então eu tava conversando com ela e ela falando novamente, ela sempre me falou o quanto que ela admirava a minha força e a minha garra na recuperação do luto. E eu sempre, né, tentava pontuar uma coisa, assim, uma coisa e outra para ela, que assim, não é porque a gente tá ali na porta da escola ou numa festa da escola, que a gente tá de um jeito que todos os dias são assim. Não é bem assim. Existem os momentos ali, existem as situações que mais nos faz lembrar daquela pessoa, que aquela pessoa faz uma falta maior, porque tem um significado muito maior, um impacto maior a presença ou a ausência daquela pessoa naquele momento. E geralmente, né, acho que qualquer ser humano é assim, quando você tá mais exposto, quando você tá em lugares assim com mais pessoas, não é ali que você vai derramar as suas lágrimas. Então eu sempre dizia para ela, olha, não se culpe pela sua dor, não fique guardando aquilo que você sente. Todas as vezes que você tiver vontade de chorar, chore. Mas mesmo assim, como ela, né, me encontrava ali sempre na porta da escola e eu já tinha mais tempo, né, que eu tinha perdido o meu esposo, então é lógico que eu já estava melhor, já estava mais forte, eu já tinha passado, vivido várias situações que assim, que me lembrou muito dele. Então quando cheguei a casa chorei bastante, mas daí quando vivi da próxima vez já foi melhor e assim, né, sucessivamente. E, e ontem, né, quando nós nos encontramos, já tem então mais de um ano que o filhinho dela, então, que o Senhor aprovou o Senhor, né, recolher o filhinho dela. E eu estava dizendo para ela do quanto que ela tá bem, né? Tem 2 anos e 4 meses que o meu esposo, né, faleceu e ela já tem mais ou menos aí 1 ano e 2 ou 1 ano e 3 meses, ou seja, hoje ela está no ponto que eu estava quando ela me conheceu. E o quanto que ela está melhor, né? Ela é visivelmente mais feliz, a maneira dela se vestir, a maneira dela se maquiar, arrumar o cabelo, nossa, ela está assim muito mudada mesmo, né? E eu acompanhei, né, o passo a passo dela, terapia, enfim, tudo que ela precisou ali, que ela entendia que seria benéfico, ela fez. Ela fez terapia, ela fez consulta psiquiátrica, ela passou atividade física e muita busca
do Senhor. Então, assim, e ela compartilhando comigo, né, que nesse tempo ela não tem utilizado de medicação, os avanços, né, que ela tem conquistado. E eu tava então, né, pensando, tá vendo só? Hoje você está como eu estava quando você me conheceu e cada vez mais é melhor. E eu mostrei para ela, eu nunca tinha tido a oportunidade de encontrar com ela durante tanto tempo como ontem. E eu mostrei para ela algumas fotos minhas recente, 15 dias, um mês após o falecimento do meu esposo. E ela ficou assim, apavorada. Ela falou assim: ela, gente, não parece você. Nossa, você tava muito magrinha, tal. Então eu fui compartilhando para ela, você entende? Nós não somos diferentes. Nós somos iguais. A forma da gente passar pelas coisas nem sempre vai ser exatamente igual de um e do outro. Mas falando de nós duas, é, a gente é muito parecida, né? A gente trilhou basicamente os mesmos caminhos. Então, eu dizendo pra ela, eu não sou nenhuma super heroína, eu não sou melhor do que você, mas o tempo ajuda muito e aquilo que nós decidimos fazer enquanto esse tempo passava também nos ajudou muito. Eu também estava, né, bem magrinha, bem debilitada, bem sem vontade de me arrumar. O máximo que eu me arrumava não ficava muito legal, assim como você. Hoje não, as coisas são diferentes. E então, assim, eu senti muito desejo de contar esse testemunho, né? Um testemunho e de compartilhar essa prática de terapia. É colocar a terapia em prática. Não é simplesmente ir na terapia, ir lá, vai conversar, vai te passar algumas coisas que você é, precisa realizar, mas você não colocar em prática, porque nem sempre a gente vai ter vontade de ir na festa de um familiar, de um amigo, na igreja, em um grupo de convívio, sair para passear. A gente não vai ter essa vontade, mas a gente precisa entender que isso é fundamental, que isso ajuda muito, que isso é muito bom. Isso vai nos fazer bem. E pouco a pouco, com a força que você tem, você vai fazendo. Era assim, eu ia um domingo na igreja, aí depois no domingo seguinte eu ia em um horário só, não ia nos dois horários, ou não ia, enfim, de pouco a pouco, mas eu sabia que eu não queria deixar de fazer aquilo por completo. Era só se fosse um dia assim, nossa, que ai, a saudade bateu ali muito forte e tal. É um lugar que muitas pessoas não chegavam, vão me perguntar, eu não tô preparada para isso. Tudo bem, mas quanto mais o tempo vai passando, as coisas vão ficando melhor. Mas é necessário você querer. Você tem que entender que esse é o melhor caminho. Estar com pessoas, né? Praticar aquilo que você vai aprender na terapia, meditar na palavra de Deus dia após dia, estar com pessoas que vão te curar, não com pessoas que vão cada vez mais, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tal. Não, nem sempre aquilo que é bom, a gente sabe que é bom fazer, mas no momento não é agradável. A força, a ferida ainda está muito grande. E então você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a ter prazer nas coisas. Essa esperança não pode morrer. Mas é muito importante o tempo passar. Eu levei muito tempo para voltar a me alegrar e passear, ter alegria indo no shopping, indo almoçar fora, fazer coisas desse tipo, estar mesmo ali com pessoas, enfim, ter essa alegria de fato, isso demorou um pouquinho, mas eu me esforçava para fazer, eu me esforçava para descer para brincar com as crianças, porque eu sabia que isso era importante. Me isolar não era bom, não seria bom para mim. E é bem assim, é uma fase da minha vida, é um testemunho mesmo, mas que realmente é uma terapia que nós colocamos em prática. Então, foi muito bom ver e compartilhar ali com outra pessoa, né?
partes da minha dor e hoje, né, tempos depois, eu colho os frutos de permanecer com essa amizade, ter essa pessoa perto de mim e eu posso visualizar nela que ela está conseguindo, que ela está mais feliz, assim como eu. Então, principalmente para você que está passando por um período de luto pela perda de um ente querido. Tá? Eu sempre falo aqui que o luto ele é uma perda, então até por vezes tem pessoas que podem entrar numa fase muito difícil, de uma tristeza muito profunda, até mesmo porque perdeu o emprego ou mudou de cidade. Mas falando principalmente, né, seres humanos, de ali, né, entes queridos que é bem mais difícil e é assim, é, é, quando a gente muda de cidade, a gente sai de um lugar e vai para outro. O emprego a gente pode conseguir outro, mas falando dessas perdas assim mais profundas, que não tem como, um filho não substitui o outro, um marido não substitui outro, uma mãe não será substituída. Então, não, nem as pessoas não. Assim, não tem como a gente substituir, querer colocar alguém no lugar do outro. Você vai precisar curar aquela ferida para que então você possa ter outra pessoa na sua vida, no que diz respeito assim, alguém que signifique muito para você, porque não é simplesmente você perdeu o marido, você vai e encontra outro. Não, não é assim. Se você não tiver essa dor cicatrizada, pode ser que esse relacionamento nem dê certo, porque você quer que aquela pessoa seja igual àquele que você perdeu. E isso acontece também com filhos. Não é jogar sobre um aquilo que você esperava, a expectativa que você tinha. Os filhos não são iguais. Então, aquele que você perdeu, você vai acabar sufocando o outro ou menosprezando o outro porque você está comparando, está querendo colocar no lugar daquele que se foi. Se você tem uma tia, alguém que represente para você ali, então a maternidade, você pode ignorar esse carinho, não querer receber o carinho dessa pessoa, porque na verdade você quer a sua mãe que você perdeu. Então, toda dor, toda ferida, ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada, para que então você possa conseguir desfrutar de algo novo, né? E falando de pessoas, Deus ele nunca vai te deixar só. Ele vai colocar outras pessoas no seu caminho, mas para isso você precisa estar pronto, você precisa estar curado para receber então o carinho, o abraço, o cuidado que Deus tem para você através de uma outra pessoa. E então é isso que eu queria compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que acrescente na sua vida e que te ajude. Se você está passando por período de luto, eu torno a dizer, dê tempo ao tempo, mas se movimente durante esse tempo. Não fique simplesmente parado esperando o tempo passar. Faça aquilo que é necessário para que essa ferida seja curada. Mais uma coisa certa, você vai voltar a sorrir. Você pode sim voltar a sorrir de novo. Você pode sim voltar a se alegrar. Encontrar prazer, contentamento naquilo que você se alegrava antes, novamente. Mas é necessário prosseguir. Você precisa querer. Você precisa crer que existe um novo tempo e você precisa querer se levantar do lugar da dor e caminhar. Prosseguir para a nova fase, a nova estação que está pronta para você lá na frente. E nessa estação tem alegria, mesmo que falte aquela pessoa que é tão importante e que significava tanto na sua vida. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho para não perder notificação de novos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.